Oi, gente. Aqui é a professora Rayane. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de Educação Física. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futsal. Esse esporte que é tão conhecido aqui no Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do futsal, o futsal aqui no Brasil, os fundamentos dele, as regras, os jogadores e sobre a quadra de futsal. O futsal ele é conhecido também como futebol de salão e é um esporte coletivo bem parecido com o futebol de campo, porém ele possui regras específicas, como o número de jogadores, por exemplo, e as dimensões onde ele é jogado, o tamanho da bola, etc. O futsal ele foi criado nos anos 30 no Uruguai pelo professor de educação física Juan Carlos Seriani Gravier, da Associação Cristã de Moços. Aqui eu coloquei uma foto dele para vocês verem. E agora a gente vai falar sobre o futsal aqui no Brasil. O futsal foi inventado em 1930 e chegou aqui no Brasil em 1935, 5 anos depois da sua criação. Aqui no Brasil ele passou a ser chamado de futebol de salão. E no início ele era jogado com 7 jogadores em cada equipe, 14 no total. Depois, com as novas formulações, o número foi reduzido para 10 no total, 5 em cada equipe. E é importante lembrar também que no início a bola de futsal era mais leve, mas com os chutes, por exemplo, ela era muito fácil de sair da quadra. Aí depois de terem sido feitas observações acerca disso, o peso da bola foi aumentado. Atualmente, a bola de futsal ela é mais pesada do que a de futebol de campo. E ela tem entre 62 e 64 centímetros de circunferência e o peso varia de 400 a 440 gramas. A consolidação das regras do esporte veio no fim dos anos 50. Depois disso, ele se espalhou rapidamente pelo país. Em 54, foi fundada a primeira federação do esporte aqui no Brasil, que era chamada Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Hoje em dia ela se chama Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Aí depois, nos outros anos, outros estados foram criando suas próprias federações relacionadas ao futsal. Em 50, por exemplo, foi fundada a Federação de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Aí, com o passar do tempo, todos os estados aqui do Brasil contavam com uma federação e equipe de futsal. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA. E quando ela foi criada, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA, e além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, que é a AMF, e tem sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Existem, atualmente vários campeonatos de futsal no Brasil e do mundo. Os que têm mais destaque são a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão da AMF. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeão algumas vezes. Na verdade, o Brasil é a maior seleção campeã no futsal. A gente tinha, que agora ele se aposentou, o Falcão, que foi um dos maiores jogadores que a seleção brasileira de futsal já teve. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do futsal. O futsal, assim como o futebol, o objetivo é fazer gol. E vence a equipe que fizer maior número de gols durante a partida.
o tempo total de jogo é de 40 minutos, que são divididos em dois tempos de 20 minutos e tem um intervalo de 10 minutos entre eles. O futsal reúne diversos movimentos, como chutes, passes, dribles, cabeceiros, etc. Além dos jogadores, né, na reserva, cada equipe possui um treinador e também nas partidas de futsal nós temos dois árbitros, o auxiliar e o principal, e o cronometrista, que é quem controla o tempo de jogo. Agora a gente vai falar sobre as regras. No futsal, nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode é o goleiro. Ele usa uma luva para defender a marcação de gol pela equipe adversária. Como no futebol de campo, se um jogador cometer falta, ele pode levar cartão amarelo, advertência, ou vermelho, expulsão. A diferença é que no futebol, 2 cartões amarelos se convertem em um vermelho. E no futsal, são 3 cartões amarelos se convertem a um cartão vermelho. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando a desavença entre os jogadores e árbitros, ou ainda quando a violência física ou verbal. E aí cabe ao juiz decidir, né, qual que é a gravidade da falta e qual cartão que será aplicado. Vale ressaltar que no futsal não há o conceito de impedimento como no futebol de campo, mas as cobranças de falta são semelhantes ao futebol de campo: escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto. As cobranças são realizadas em até 4 segundos e devem ser cobradas com o pé, porque, como eu falei anteriormente, só o goleiro que pode colocar a mão na bola. Os jogadores. O futsal possui 2 times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5, cada equipe possui um goleiro responsável por defender as entradas de bola, ou seja, são um no gol e 4 jogadores na linha. Aí, além do goleiro, a gente tem os jogadores que são chamados de fixos, que são responsáveis pela defesa, que é como se fosse o zagueiro no futebol de campo. E temos o pivô, ou atacante, que tem o objetivo de marcar gols, assim como no futebol. Só que no futsal a gente não tem um limite de substituição, como no futebol, que são 3 substituições. Então, elas podem ocorrer a qualquer momento do jogo e quantas vezes forem necessárias. A equipe de futsal ela é composta por 12 jogadores, sendo 5 titulares e 7 reservas. Aí aqui eu coloquei para vocês um desenho da quadra de futsal, né, que mostra bem as linhas, tudo demarcadinho. Ele é praticado em uma quadra que possui 24 metros de largura e 42 metros de comprimento, ou 15 a 22 de largura. Não, pera, gente. Ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento por 15 a 22 de largura. Varia de acordo com a categoria. Elas podem ser cobertas ou descobertas. Aqui tem onde é cobrado penalidade máxima, a zona de substituição, o tiro livre sem barreira e aqui a área onde fica os reservas. Aqui foi a fonte, né, de onde eu tirei. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho feito aulas mais curtas, gente, porque eu sei que é cansativo ficar vendo vídeos e tudo, mas por favor assistam, é importante. A matéria das atividades estão todas nas aulas, tá? Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima.